Muito bem, galera, estamos de volta aqui ao canal do Lessa, falando hoje direto do CT Carlos Sachilli. Por sinal, parece que o verão está começando para valer no Rio de Janeiro hoje, né? Porque o sol está absurdo, muito calor. Viemos aqui acompanhar mais uma entrevista do presidente Mário Bittencourt aqui no CT. Na verdade, a primeira entrevista em 2025. Um mês atrás, ele concedeu em dezembro aquela entrevista pós-término de temporada, onde tinha muita coisa ali para ser explicada, para ser falada. Essa entrevista, como já tinha falado para vocês hoje pela manhã, a princípio não seria para trazer nada bombástico, nenhuma grande novidade, né? Seria mais para falar de assuntos que estão pipocando por aí em relação a transferências, a jogadores que podem vir ou que podem sair, e também o planejamento para a temporada 2025, já que tem muita coisa ainda acontecendo. E eu vou trazer aqui dois trechos que eu separei dessa coletiva que, como sempre, foi muito grande. Não vou, tem tudo lá na Flu TV se você quiser acompanhar. A gente também transmitiu ao vivo aqui no canal, então se você quiser depois acompanhar a entrevista completa no Mário, você pode conferir por lá. Aqui eu vou trazer algumas informações e trechos importantes que eu separei desta entrevista coletiva. E de cara eu já vou chamar o assunto John Ares, porque ontem gerou um frisson danado nas redes sociais, dizendo que o Mário chegaria aqui e iria anunciar a saída do Ares. Hoje um perfil paródia lá na Turquia publicou uma informação de que ele iria se apresentar no Galatasaray dia 29 de janeiro, e na realidade não tem nada disso. Mas a minha intenção ao perguntar sobre John Ares foi ir um pouco além, porque a possibilidade de saída, ela ainda existe. E se sair, o Fluminense vai imediatamente ao mercado buscar um outro reforço, um outro jogador para essa função, porque isso acaba afetando o planejamento também do Fluminense, né? Porque você fica na incerteza do seu principal jogador ficar ou não. E aí o Mário, dentro dessa resposta, revelou que o Fluminense propôs ao Zenit da Rússia, que foi o único jogador que fez proposta nessa janela, acertou um valor de venda que seria próximo ao que o Galatasaray ofereceu no meio do ano passado, e também, além disso, Claudinho, o meia Claudinho, que desperta o interesse de vários clubes aqui do Brasil, viria em formato de empréstimo de 1 ano, com o clube russo pagando parte do salário do Claudinho. Seria uma espécie de bônus para essa negociação, vamos dizer assim. E o Zenit topou a negociação, o Mário explicou isso. Acho que a história do Ares a gente conhece desde o ano passado, né? Na janela chegaram algumas propostas, a gente estava num momento muito difícil e a gente não vendeu. Antes da janela, a gente fez uma proposta de renovação de 4 anos. Eu não falo sobre valores de salário de ninguém, mas eu posso dizer a você que foi uma proposta extremamente importante do ponto de vista financeiro. Enfim. E o problema do Ares não é dinheiro, eu acabei de dizer aí sobre projeto, assim. A questão não é dinheiro, então não adianta as pessoas ficarem dizendo, mas bota mais dinheiro. Assim, a proposta que a gente fez é uma proposta incrível, de um contrato de 4 anos, com um salário maravilhoso, com luvas, com tudo que a gente faz para um jogador do nível dele, que é o jogador mais importante do nosso time. Então acho que já deu para entender como foi a proposta. Ele agradeceu lá em agosto do ano passado, agradeceu, falou que estava muito honrado, porque ele é um cara muito correto, muito educado, mas disse que o sonho da vida dele é jogar na Europa e que ele não ia aceitar a renovação. Ele tem contrato até agosto de 26, ele já vai fazer 28 anos esse ano. É importante que as pessoas compreendam isso, que ele quer realizar o sonho dele, mas ele já está caminhando para 28 anos de idade. E a gente tem, obviamente, eu disse isso a vocês aqui, numa coletiva dessas que eu dou, de que a gente tem um acordo de que a gente vai tentar realizar o sonho dele, até porque ele ficou com a gente aqui, já está aqui 21, 22, 23, 24, está há 4 anos no clube, mas não tem nada, nenhuma sangria assim. Nesse momento a gente teve uma proposta na janela, que foi do Zenit, que é um clube que janela a janela tenta levar ele para lá, e ele informou o Zenit que ele não quer jogar na Rússia. Assim, e eu disse isso a vocês lá atrás, de todas as propostas que a gente teve, a proposta do Zenit sempre foi a melhor financeiramente para o Fluminense, e também para ele. De tudo que chegou para ele, a melhor proposta financeira sempre para o Fluminense e para o Ares foi do Zenit. Ele sempre deixou claro, eu não vou jogar lá, que é uma decisão que é do jogador e não é minha. Então, eu antecipo essas coisas com toda a coerência do mundo, porque se amanhã ele for para um outro clube, agora ou daqui a 6 meses, por uma proposta menor da que o Zenit fez 2 anos atrás, as pessoas vão dizer que a gente doou o jogador.
E não é assim que funciona. As janelas vão passando, o contrato vai chegando ao fim, o jogador não renova e vai chegar o momento. Aí tem duas opções nesse momento. 3. Ou ele pega lá a proposta que a gente fez e aceita e renova, ou ele faz uma contraproposta para a gente de renovação, que eu acredito que não vai acontecer, porque a questão não é dinheiro. A questão dele não é dinheiro, nunca foi, nunca será, o que é bonito e digno, assim, porque ele não está... Então não adianta fazer essa conta, você não acha que ele está olhando as contratações e falando, esse dinheiro podia vir para mim. Esquece, isso não existe. Assim. Não existe para ele e não existe para nenhum outro. Assim. O jogador sabe o valor que ele tem, sabe quanto é o mercado, e ele precisa de bons jogadores no time. Ao contrário do que as pessoas pensam, os jogadores bons e grandes, eles pedem a gente no início da temporada para que a gente monte um time bom. Vai chegar alguém? Eles perguntam, vai chegar jogador bom? Porque jogador bom gosta de jogar com jogador bom. Então, assim, faz parte. Então, assim, não existe isso nesse momento. E nesse momento está parado, assim. Ele, muito elegantemente... Eu conversei com o Zenit, converso sempre com o diretor do Zenit, ele me manda mensagens insistentes, em algum momento, inclusive, me falou, pô, me ajuda a convencê-lo. Eu falei, cara, não tem como eu convencer o jogador a jogar no lugar onde ele não deseja. Enfim, a gente está parado nisso. Hoje, nesse exato momento, não tem absolutamente nada e ele só não está treinando normal porque ele sentiu um desconforto, etc. Enfim, num dos treinos aí, estava fazendo um tratamento esses dias que eu vi, fiquei sabendo. Mas não tem nada. Aí as pessoas, assim, é porque está chegando num ritmo de histórias inventadas no mundo da rede social, assim, que está perdendo o controle, assim. As pessoas ontem estavam dizendo porque a nossa comunicação não postou foto 3 dias dele porque ele já estava vendido. As pessoas estão chegando nesse nível, sabe? Assim, de que o Rony estava fazendo um vídeo de despedida, porque estava vindo para cá. Ontem divulgaram que tinha um jogador aqui dentro assinando um contrato que a gente sequer pensou no nome dele. Assim. Dos 100 nomes que saíram aí em janeiro, assim, 85 nunca existiram aqui dentro. Assim. É um negócio enlouquecedor, porque a gente sabe da necessidade de vocês de passar a informação correta para o torcedor, e a nossa comunicação passa o dia inteiro recebendo mensagens de fake news e a gente tendo que desmentir fake news o tempo inteiro. Aliás, não é um problema do futebol, né? Assim, é um problema do Brasil, né? Então, assim, o problema da fake news é brasileiro, não é do futebol. Então, assim, é uma coisa de louco. Aí hoje eu vim para cá, eu estava recebendo 200 mensagens no carro, vai anunciar a venda do Arias, já estamos sabendo. O jornal... Até na Turquia, o cara inventa que ele se apresenta lá. Só que eu falo a verdade, assim, hoje tem 0. O Galatasaray fez uma proposta em setembro, nunca mais fez outra. Pode fazer daqui a 10 dias, daqui a 15, daqui a 20? Pode. Hoje, 0. Hoje não tem. Tem a proposta do Zenit na mesa. E vou dizer mais a vocês, acho que não tem problema nenhum eu dizer agora, porque como a operação não aconteceu, e eu creio que não vai acontecer, porque ele é um cara de posições muito firmes, em algum momento o Zenit chegou num valor, eu achei que o valor não era um valor que era interessante para o Fluminense, eu contrapropus o Claudinho, para que o Zenit pagasse pelo Arias, se o Arias quisesse ir, e a gente trouxesse o Claudinho. E o Zenit aceitou a vinda do Claudinho por cá por 1 ano. Por empréstimo, pagando parte da remuneração dele, o Arias indo comprado, mais o Claudinho para nós, que era um jogador que nos ajudaria bastante. Que é um jogador que eu gosto muito, jogador muito caro, tem um salário muito alto. Mas essa proposta, assim, em algum momento, é igual Fluminense, Palmeiras e a questão do Rony. Fluminense e Zenit chegaram num denominador comum que, se a gente perdesse o Arias, seria muito bom ter o Claudinho aqui. Mas, infelizmente, o jogador não quer ir. E faz parte, o futebol é assim. A gente tem que respeitar o desejo do jogador também. Né? E como eu já disse a vocês, com a maior transparência do mundo, a gente tem um acordo com ele de que, se chegar uma proposta boa para ele realizar o sonho dele, por tudo que ele já entregou ao Fluminense, a gente vai fazer. E se não chegar, ele vai jogar com a gente até o Mundial. E pode ser que depois do Mundial chegue uma outra proposta, pode ser que não chegue, e aí ele pensa se ele quer renovar o contrato. Mas nesse momento, só para você saber, Vitor, eu pergunto toda semana para o representante dele se ele quer renovar o contrato, toda semana. Porque para nós, honestamente, o investimento que a gente fez no Arias e tudo que ele já nos entregou, a gente não olha para ele como a gente quer realizar esse investimento. Esse investimento é muito mais do que realizado. Né? Ele nos deu 2 estaduais, 1 Libertadores, os 2 gols do título da Recopa. O que o Arias nos entregou aqui
é coisa pra caramba. Fora o amor que ele tem pela torcida, que a torcida tem por ele. Então, assim, isso é uma construção que ela já se concretizou na minha cabeça. Então, não é questão do dinheiro nem pra ele, nem pra nós. E eu sempre relato isso pra ele. Eu falo, cara, não quero te vender porque a gente precisa desse dinheiro pra pagar a conta. A gente vai vender outro jogador. Se você quiser ficar aqui 4 anos e se tornar o maior ídolo da história do clube, ao lado do Fred, do Castilho, etc., pô, tamo junto. Vamos montar um pra... Que foi muito nessa linha a proposta, assim. A proposta de renovação foi muito nessa linha. Dele ficar aqui muitos anos, e entendeu? Bom, outro ponto também que é importante a gente destacar aqui, um assunto que eu trouxe algumas informações de bastidores para vocês mais cedo em relação à renovação de Paulo Henrique Ganso. O Mário confirmou que, de fato, a primeira proposta feita pelo clube ela foi recusada e, como eu informei para vocês, foi uma proposta considerada muito baixa pelo staff do Paulo Henrique Ganso. Vai haver uma reunião na semana que vem, onde essa renovação de contrato poderá ser sacramentada fatalmente com o Fluminense fazendo uma contraproposta, né? Oferecendo um valor maior. O Mário até falou que na outra renovação, naquele outro momento, quando o Fluminense renovou por mais 3 anos, isso também aconteceu, a situação foi resolvida ali cara a cara. Então ele explicou que vai haver uma nova reunião por Paulo Henrique Ganso. O Ganso é um jogador extremamente valorizado por nós, né, nos últimos anos. Em 2022 a gente fez um contrato de 3 anos com ele, com uma excelente valorização salarial. Ele ainda tem mais 1 ano de contrato. Eu tenho uma relação excelente com ele e com o staff dele também, né? E ele também com o clube, relação inclusive familiar. O filho dele joga aqui, enfim, ele é um ídolo da torcida, um jogador muito querido. A gente fez uma proposta de extensão do contrato dele até o final de 26, com valorização salarial, né, em razão exatamente disso que você está falando. No primeiro momento ele não se interessou pelo movimento que a gente fez, mas nós temos uma conversa marcada para a próxima semana, ele, o representante dele, para que a gente possa tentar chegar aí num denominador comum e ele estender o contrato dele aí por mais um período. Ele tem o contrato até dezembro, né, de 25, é nosso jogador até dezembro de 25, é a nossa intenção estender dentro daquilo que a gente entende que seja o valor de mercado e justo. Enfim, eu acho que a gente vai acabar chegando num consenso, num denominador comum. Torço muito para isso, acho que ele também torce. Da outra vez foi assim também, quando a gente fez o contrato de 3 anos, a gente fez uma proposta, ele contrapropôs e quando resolveu sentando frente a frente, né? Então, ele é um querido nosso, enfim, um grande jogador e uma grande pessoa que a gente tem muito carinho. Eu creio que a gente sentando frente a frente na semana que vem, seja para tomar um café, para comer alguma coisa no restaurante ou aqui na minha sala, a gente vai conseguir encontrar um caminho aí que seja satisfatório para os dois lados, né? Tanto para o Fluminense quanto para ele. E sobre o mercado... O presidente já falou sobre... Não, mas eu falei coisas na outra pergunta, eu falo agora. Sobre o mercado, Sérgio, assim, eu fiz só aqui 3 anotações, né, recentes, porque tá uma discussão dos valores que estão sendo pagos, né, assim. E aqui não é uma crítica, pelo contrário. Bom, e nessa coletiva, diversos outros assuntos foram abordados, né, como a questão do investimento do Fluminense nessa janela que está sendo muito alto. O Mário falou que está tudo dentro do orçamento do clube, são compras parceladas, então isso não afeta o caixa, não é uma irresponsabilidade, pelo menos a palavra dele, está tudo sendo feito de acordo com o que o clube pode pagar, pode oferecer. O Fluminense teve um aumento de faturamento e, segundo o Mário, isso é suficiente para fazer esses investimentos altos que o Fluminense está fazendo nesta janela. Uma outra informação que ele também confirmou é que Terans está... De fato, já é uma situação resolvida, a gente já vinha falando sobre isso, mas ele vai para o Peñarol, como eu tinha informado para vocês aqui, uma opção de compra, vai com opção de compra fixada, o Peñarol vai pagar 100% do salário, mas é um empréstimo gratuito, vínculo até o final da temporada. Clube que revelou o Terans, ele vai voltar para lá, já começou a se despedir aqui das pessoas no Rio de Janeiro e vai se apresentar no clube uruguaio como a gente já imaginava. Então acaba abrindo um espaço importante na folha, já que evidentemente o salário do Terans não se trata de um salário baixo. E agora falando sobre, porque como eu disse para vocês, né, não vou aprofundar tanto assim mais nas respostas, porque foram
para mim, as mais importantes. Se você quiser assistir, você pode assistir lá completa. Falando sobre o jogo de amanhã, o Fluminense treina aqui à tarde no CT para finalizar a preparação para essa partida. Inclusive o técnico Mano Menezes chegou por aqui agora há pouco. E a gente acaba sendo um jogo importante. O Fluminense ainda não venceu no Campeonato Carioca depois de 2 jogos. Pode ser que a gente tenha ainda mais novidades nesse time que vai entrar em campo amanhã. É possível, tá? E uma dessas novidades pode ser o Canóbio. O Guilherme Abraão da Rádio Tatiaia informou que existe uma chance dele ir para o jogo. Ele está regularizado. E por que isso poderia acontecer? Porque ele já vinha fazendo pré-temporada com o Atlético antes do início do grupo principal aqui no CT no dia 8. Então isso não está confirmado ainda. O treino de hoje vai definir muita coisa, mas talvez tenhamos mais novidades na tentativa de fortalecer esse time para buscar essa primeira vitória no campeonato contra o Maricá neste sábado em Moça Bonita. É isso, galera. Vamos ver o que vai acontecer. Por enquanto, como disse o Mário, não temos ainda novidades em relação à contratação, a negociação avançada, pelo menos pelo que ele falou. Em relação às saídas também não. Tem a possibilidade do Martinelli, tem a possibilidade do João Ares, que está de pé, mas que ainda não tem nada de concreto. Fechou? Eu vou ficando por aqui. Só não esquece, se você puder, deixar o seu like aqui, o seu comentário, se inscrever aqui no canal se você não está inscrito, que é muito importante. Tamo junto, um abraço.